Será que é possível ser uma pessoa infalível em tudo que faz? Ou talvez se propor em fazer algo tão bem feito que tu nunca vai falhar? Será que isso é possível, gurias? O que vocês acham? Não. Não, né? Não, não. Não. E o filme que a gente vai trazer hoje, que, bem, vocês já sabem, porque tá aí no título do episódio, né? Ele fala, vamos dizer, tem vários temas que ele traz, né? Mas a gente percebe que esse é um dos temas principais. Ele acaba trazendo muito essa ideia da falha, ou versus infalível, né? Falhar ou não falhar, né? Essa possibilidade de ter controle ou não ter controle. Então sejam bem-vindos a mais um episódio de Psicando Cinema. E esse filme se chama Granizo, é um filme argentino. Então, como eu sempre estou fazendo aqui, vamos ler aqui um pouquinho do que se trata esse filme. Miguel Flores é um homem do tempo que falha em prever uma terrível chuva de granizo. Ele disse que não só falha, gente, ele diz que ia ser tempo aberto, né? Pode estender as roupas tranquilamente essa noite, né? E ele era uma sensação, né? Ali no início do filme ele era uma estrela, né? E aí acontece essa chuva de granizo sem que ele tivesse previsto. E a partir disso ele se torna então uma figura odiada pelos moradores, principalmente de Buenos Aires, que é onde ele mora. Então ele é, por causa disso, forçado a deixar o programa, deixar Buenos Aires, né? Ele vai se refugiar lá na cidade de Córdoba, que é uma viagem, é uma cidade onde ele é a origem dele, onde a filha dele mora, né? E aí ele vai nessa viagem de redescoberta, isso que fala a sinopse aqui, né? Bem, olha só que importante a gente parar e pensar, né? Se vocês já acompanham a gente aqui há um tempo, desde This Is Us, a gente bate muito nessa tecla de que somos humanos imperfeitos, né? Essa é talvez uma das principais garantias que a gente tem, é de que sim, a gente vai falhar, por mais que a gente tente controlar, por mais que a gente tente prever, por mais que a gente tente se planejar e fazer tudo perfeitamente, não tem como a gente se proteger de todas as falhas possíveis. Não tem como, né? E claro, aqui é uma situação bem extrema, né, em relação ao tempo. E se você já assistiu o filme, você viu ali, né, do quanto a população começa realmente a odiar ele. Talvez nem todas as nossas falhas vão ir nesse nível, né? Mas o como por vezes é difícil se relacionar com a falha. É interessante também, né, gurias? E talvez a gente pode partir daí, porque ele se vende, então ele é um Uhum. meteorologista, e ele se vende como meteorologista infalível, né? As Sim. pessoas param ele para perguntar como é que vai ser o tempo. As pessoas confiavam muito nele, na previsão dele. Até brincavam ali, essa previsão do celular nunca acerta, mas a do Miguel sempre acerta, né? É. E, enfim, gurias. Sim, uma certa arrogância, inclusive, né, É, gente? Porque a é. gente se colocar nesse papel de infalível, ele até então tinha sido, digamos, a experiência dele até ali, ele diz, eu nunca falhei, né? Ok, a gente nunca ter falhado até aqui não nos coloca fora do risco de um dia isso ocorrer. Né? Exato. Então, assim, a gente já se intitular como isso, eu acho que o filme traz, do início ao fim, não vamos antecipar, assim, mas essa questão da arrogância e da humildade também,
né? Verdade. O quanto isso no processo do filme faz com que ele também se torne mais humilde, né? É, Até como uma proteção, né? Daqui a pouco não Exatamente. olhar para a vulnerabilidade do ser humano, né? Então, deixa eu construir essa armadura aqui do infalível, né? Exato. E Exato. com E eu isso, acho nessa que função de previsão do tempo. é. Não, eu acho que é bem isso, né, Eve? Porque a gente tá falando assim, essa arrogância ela vem com um objetivo, né? Que é essa questão do tentar controlar essas vulnerabilidades e se proteger, uhum, né? Então, assim, é importante a gente ver isso, porque atrás de uma pessoa arrogante tem uma insegurança grande também. Né, que uhum. dentro da história dele mostra o porquê dessas inseguranças, mas ele tenta se proteger através dessa, Uhum. ah, como é que a gente chama? Como é que seria? Infalibilidade. Acho que seria essa a palavra. Se não existe, acabamos de inventar. É. Mas eu também fiquei pensando, né, Gurias, do quanto, como é que as coisas vão sendo reforçadas, né? Então tá, ele começou a Se estudar intitula. meteorologia e, né, e tentar se tornar melhor nisso, o que a princípio, né, todos nós queremos, né, desenvolver as nossas habilidades. Mas ao mesmo tempo, isso veio com uma exigência, né? Uma exigência de acertar. E aí ele foi sendo muito reforçado. Acho que o filme começa assim, né? É uma todo mundo querendo saber dele, todo mundo feliz com ele. Então eu entendo que essa exigência ela também foi se construindo através dessa troca com o outro, Sim, né? Só que sim. aí esse lugar de não errar, eu acho que ele foi sendo construído do tipo, tá, então eu preciso não errar para ter esse Corresponder a reconhecimento. essa expectativa. Aham. Exato. E fiquei pensando que, gurias, isso é muito vida real, assim, né? Às vezes a gente sofre mais com as coisas porque quando a gente não consegue, tem esse peso de não conseguir, que é da frustração, mas esse peso também dessa expectativa do outro, ou do que eu Da imagino que o frustração outro. do outro, né? É, Uhum. e tem outra coisa, né, gurias, que acaba que nem vai ser muito o foco da nossa conversa aqui hoje, mas é um ponto bem relevante também, né, que é exatamente isso que a gente está falando, que é o poder da mídia, né, e das redes sociais em tudo isso. Ele vai no filme do 8 a 80 por processos dele, mas muito por conta, né, de todo esse impacto da mídia. Então, assim, num segundo todo mundo ama, ele é o Uhum. infalível, todo mundo confia nele, e aí no segundo seguinte Tá todo isso mundo vai abaixo, odiando. né? Gente, O acabamos de vir de uma Copa onde, né, se a gente for pensar, Exato. total. aconteceu de forma muito evidente. Estamos lá, o time tá bem, vai dar, Vai com certeza da com Hexa. certeza, e daqui a pouco, nossa, que péssima escolha, o time não estava preparado. Foi assim, né? Exato. É Tu passa, polaridade. exatamente, tu E passa, né, foi, do preferido para ganhar a Copa como o pior time. exato. Exato. Então, assim, como É, é uma tendência do ser humano, assim, a é. dicotomizar, ir para extremos. E acho que as mídias, tu bem pontuou, Olivia, eu acho que elas são um baita reforçador disso Reforçador. também, né? Eu fiquei Uhum. pensando, né? Tu trouxe muito desta regra, né, Gabi, que ele segue, então, né? Tipo, eu tenho que ser infalível para receber essa admiração das pessoas, até esse Uhum. afeto das pessoas para ser Uhum. importante. E também tem outra regrinha que a gente até estava falando antes, que daí tem a ver com a história de vida dele, que eu preciso estar no controle, né, do tempo, que seria essa previsão, para que nada de ruim aconteça, Uhum. né? Uhum. E antes da gente até entrar no porquê que se construiu essa regra, eu fiquei pensando, a partir do momento que ele erra essa previsão, poderia se daqui a pouco fortalecer mais ainda essas regras, né? Pelo resultado do que Uhum. aconteceu. De Mas ter não. realmente acontecido algo ruim, dele ter sido odiado pelas É verdade. pessoas, né? E bem, a gente muitas vezes se vê nessas encruzilhadas. O que eu vou fazer com o resultado disso daqui que Uhum. aconteceu? Eu posso daqui a pouco flexibilizar mais essa regra, tentar lidar de uma forma diferente, né, no caso dele, com essa ideia do controle, né? Ressignificar isso, ou eu fortaleço mais ainda. Não, então Exato. eu tenho, onde é que foi que eu falhei, então eu tenho que Uhum. corrigir esse erro para nunca mais errar, Uhum. para que Uhum. Exato. não aconteça Perfeito. mais algo assim. Uhum.
Então, que importante a forma que a gente se relaciona com o resultado das coisas, né? Acho que esse é um ponto Ou até mesmo, né, com o que a gente acha que vai acontecer, porque acho que a também. gente tá falando, né, do quanto a gente pode ser controlado por essas regras verbais, né, dentro da psicologia comportamental a gente fala muito disso, então ele se mantinha muito focado em acertar porque ele tinha receio, né, não posso errar, se eu deixar de controlar, não sei, algo negativo vai acontecer, né, acho que no Uhum. caso dele era do tipo, se eu falhar, eu vou perder a confiança das pessoas, talvez eu vá ser um péssimo meteorologista. Então, só o receio disso fazia com que ele estivesse ali, né, sempre muito preocupado em acertar. E eu fiquei com uma outra sensação também, não sei se vocês vão concordar, né, gurias, que ele acreditava muito que não ia errar. Isso. Até acontecer o erro, eu fiquei com a sensação de que é isso, assim, ele mesmo, não foi ele que Acreditava botou nisso. esse rótulo, botaram nele, e ele aceitou de Ele bom grado, Ele comprou. Sim. né? E ele realmente, ele mesmo tinha uma confiança, e ok, a gente ser autoconfiante é muito bom, é muito importante, mas ele confiava tanto, tipo, não, eu não vou errar. E aí, né, como a Eve já contou ali na sinopse, acontece que ele não consegue prever, de fato, um grande temporal que teve muitos, né, danos. E aí, o que que acontece? É o dia de estreia de um programa dele, em horário nobre. Então, assim, ele tá no auge, é um programa sobre clima, né, pela primeira vez na história da Argentina, no horário nobre e tudo mais, e ele tá focado nisso, em dar tudo certo, e todo mundo chamando ele de um lado para o outro, e acontece que ele não consegue fazer lá o ritualzinho dele de checar, né, todo o sistema lá meteorológico, e aí ele, entre aspas, falha, porque ele não faz, né, o que ele gostaria de ter feito, como ele sempre faz, né, pelo menos é o que dá a entender o filme, né. E aí vem, claro, a queda. E aí eu acho muito interessante o seguinte, gurias, quando vem a queda e ele acorda e se dá conta do que aconteceu, ele vai para uma perspectiva de tá, calma, mas foi só um erro. Uhum. E todo mundo em cima, não, Exato. não, errou. Né? E ele tenta no primeiro momento, não, mas espera, como assim eu vou ter que me afastar? Foi só um erro, todo mundo mas pode errar. Todo mundo erra. O Gurias, daí tem duas coisas legais pra gente ver. Uma delas é do tipo, isso é bem também a nossa cultura, né? 300 mil acertos a gente quase não valoriza. Aí um erro é a O grande foco coisa falada. total, né? Aham. E independente do tamanho do erro, né? Tipo, Exato, mas, tipo, isso é muito importante pra ver, assim, daí, tipo, tudo se desconsidera, né? E, na verdade, não, né? A gente deveria fazer esse esforço de não desconsiderar. E as pessoas responsabilizando ele sim. por escolhas suas, né? Então, Sim. o cara que deixou o carro na rua e o carro ficou todo quebrado. Perfeito isso. Não, eu deixei na rua porque tu me disse que Não, não eu ia achei, chover. eu achei muito bizarro aquele cara no avião, né? Tu tá me devendo tanto. Tá aqui meu contato. Tá aqui, ó. Não, gurias, mas é isso, né? É exatamente isso. É a gente seguir alguém que deu uma dica e eu fiz a dica e não deu certo. E eu vou lá dizer que a culpa é da Exato. pessoa que me deu a dica, né? Exato. Eu acho é uma grande, na verdade, o filme todo, assim, né, gurias? Pelo menos na minha perspectiva, é uma grande. Qual é a palavra? Metáfora da Caricatura. vida. Ah, sim. Caricatura. Caricatura. É bem. Sim, Bem e eu forte, só assim, bem pra não marcado. perder, porque tu falou de rótulo, e eu acho que isso tem muito a ver, assim, do quanto os rótulos, quando a gente se apega num rótulo, seja ele negativo ou positivo, do quanto ele traz consequências. Então, A gente só pensa nos negativos, né? Que são ruins para nossa vida, para as nossas ações, mas os bons também, tipo isso. É pesado carregar esse rótulo. Não, demais, e do tipo, né? ele era o infalível, então daqui a pouco, quanto ele também parou de fazer o ritual dele, porque ele é o infalível, né? Então eu Tava seguro acredito. disso. Eu me fixo nesse rótulo da mesma maneira como se eu boto eu sou péssima, eu talvez deixe de fazer coisas por acreditar no sou péssima. Então, nos dois cenários, como a gente também, conseguir tomar essa perspectiva, né, seria mais útil. E gurias, e se a gente parar para pensar, né, o que foi que teve a falha dele que ele não conseguiu checar também, né, tudo. Ele também estava muito focado naquelas mudanças do que ia ser, que a gente falou, de perder o controle, e aí, para mim, também entra muito uma questão de autoestima, quando ele viu que outra pessoa ia estar ali, que como assim a você cena... é um assistente? Como assim? O programa é meu, sou eu. E eu acho que por mais que a gente entenda realmente, né, aquela pessoa estava ali apenas para aumentar a audiência,
né? Mas o quanto a gente, às vezes, né, perde o foco do que realmente é importante pra gente por algumas distrações que mexem com o nosso ego, né? É verdade. Então, assim, isso é muito importante, falando na questão até das redes sociais, né, que a gente estava falando do que é o que esperam da gente, mas o que é que eu realmente, para que eu tô aqui? Qual é a minha função, o meu objetivo? O que faz sentido para mim? Né? Então, ali, o papel dele não era ser realmente, até me chama atenção, não sei para vocês, mas eu fiquei pensando em que lugar do mundo existe alguém que programa prevê o tempo e alguém que seja tão idolatrado por prever o tempo. Uma estrela, né? É uma grande estrela, Eu não sei, né? quem é aqui do Rio Grande do Sul conhece o Cleo Kuhn, né? Eu falei Cleo até pro meu Kuhn. marido, nossa, fiquei imaginando o Cleo Kuhn ali. Ele não acerta tanto assim. Sim, mas o quanto a gente fica exatamente assim, quando existem, né, algumas fragilidades, o quanto a gente pode ficar vulnerável a essa opinião do outro, e o outro nos modular, né, o externo, tá, não, então o infalível tem que ser o infalível, assim, e isso vai alimentando teu ego, e tu fica nessa, né, codependência dessa aprovação, né? E aí, Sabrina, isso entra bem até numa pergunta que eu ia fazer para a gente trazer para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que é como que essas regrinhas que ele foi seguindo, que se tornaram tão rígidas para ele, foram se construindo ao longo da vida, porque nenhuma regra, né, na nossa vida se aparece do nada. Um dia eu levantei e eu decidi que eu preciso estar no controle das coisas para elas darem certo. Não, né? A história de vida, ela tem muito a ver com essa construção dessas regras. Então, as regras, elas são, na verdade, uns esqueminhas que a gente coloca ali na nossa vida para que as coisas deem mais certo, porque a gente acha que está no controle, né? E não só as regras, né, Eve, mas as escolhas que a gente faz na nossa vida. Exato. O quanto tem a ver com essa nossa história, porque tudo o que foi acontecendo na vida dele que fez ele chegar nesse ponto. Né? Começa o filme ali mostrando uma filmagem, né, de uma mulher nem consegui discernir ali que lugar que era, parecia até uma barragem, uma coisa... né? E aí ela parece que é o marido filmando e tal, né? E Isso, ela fotografando, filmando, sei lá. né? E ela levanta assim para fazer pose e ele diz: cuidado que tu vai cair. E ela, não, olha aqui e tal, e tá fazendo pose. E o que acontece? Não, ela não cai, ela, né, é atingida por um raio. Enfim, era a esposa dele, né? Era ele filmando, era ele ali. E ele não conseguiu prever isso. Então, acho que já começa o filme mostrando um evento da vida dele muito significativo, que saiu totalmente do controle dele. E aí, depois, então tem esse evento, mas depois ele traz lá para frente do filme, contando do porquê que ele se tornou, né, meteorologista. Acho que ele está contando para aquele índio, né? Isso. E aí ele conta que na infância dele, o pai dele costumava tirar uns 10 dias de férias e com muita frequência acontecia de que nesses 10 dias, às vezes chovia todos os dias das férias. E isso incomodava muito o pai dele. O pai dele começava a ficar irritado, ficava meio deprimido, e isso acabava interferindo no como eram as férias da família, né? Então ele começou a pensar, eu preciso ter um jeito de controlar o clima, de controlar o tempo. Não tem como eu fazer isso. Então, a coisa mais próxima disso é eu conseguir prever. E aí que ele vai para meteorologia. E, enfim, mas olha que importante. Sim, né? a questão assim, eu controlando o tempo, eu vou controlar as emoções do outro, né? Do meu pai, consequentemente. Na verdade, gurias, eu acho que sim, Evi, essas regras vêm daí. Mas eu fiquei pensando que o filme aborda justamente isso, né? O controle do tempo como uma metáfora bem legal para pensar nesse controle das emoções, tá? E das
que a gente experimenta, né? Não só a emoção, mas internamente falando. Porque se tem alguma coisa que é mais imprevisível e que a gente não tem nenhum controle, é o tempo. Uhum. Porque tem várias, né, metáforas da ACT até que usam o tempo para pensar nisso. Exato. Então, a gente consegue ver através disso o quanto a vida dele ficou restrita, né? Então, ele ficou, por exemplo, tão focado em acertar o tempo que ele se desconectou da família, que ele se desconectou de outras coisas importantes na vida dele, né? Tudo com esse foco de ter o controle e acertar lá na previsão do tempo. E claro, né, como a Lívia falou, acho que sim, é uma caricatura, né? Acho que é uma coisa exacerbada, mas quantas vezes a gente fica vivendo, tentando controlar uma experiência interna e a nossa vida se restringe, né? Ou se limita. Então, sei lá, tô querendo controlar minha ansiedade. E aí todo o meu foco de vida é, daqui a pouco, para sentir menos ansiedade ou para não sentir ansiedade. E aí a gente sabe, né, que uma forma bem boa de controlar é muitas vezes evitar fazer coisas difíceis ou evitar situações novas, né? Então, tem um preço que a gente paga e a gente vai entendendo esse preço que ele pagou, pra mim, principalmente quando ele conhece a filha. Que daí dá pra ver. Não sei. O Reencontra. que vocês acharam? Com certeza, dá até para explicar, ou para quem não assistiu, ou para quem assistiu, só entender que ponto, né, a gente tá falando do filme. Quando acontece esse erro, né, que aí, enfim, destrói a cidade, a emissora de TV afasta ele, assim, né, prontamente. Sem explicação. Olha só, errou, tchau, dá um tempo aí para as pessoas esquecerem de ti um pouquinho, né? E ele, meio a contragosto, tal, vai, e aí ele vai encontrar a filha dele, que mora em Córdoba, e no início do filme mostra a filha tentando contato com ele, a filha, né, dizendo, pai, me responde, a gente tem um negócio para resolver, e ele prontamente focado em se arrumar, ir pra televisão e não dando muita bola, né, pra filha. E aí ele vai lá fugir, literalmente. Se refugiar, literalmente, né? Dos holofotes lá de Buenos Aires, ele vai para Córdoba atrás da filha, e aí ele faz uma conexão, né, uma reconexão com a filha, que a filha chega até a estranhar, né, do tipo, ela até fala para ele assim, ai, é confuso tu tá aqui, a gente não tem intimidade nenhuma, né, e tudo mais, e é uma parte bem, bem bonita, assim, do filme, né, eu entendi como muito verdadeiro da parte dele, sim, eu estou aqui para fugir, mas eu realmente quero aproveitar esse momento, né. E eles vão se conhecendo e tudo mais, né? E eu acho que eles se dão conta disso, né, ao longo. E ela tá muito magoada, né, dizendo o quanto que ela tinha necessitado nele, ele não tava, e o quanto ela teve que aprender, né, e eu acho que ele não era tão consciente ou tão claro dessa falta dele, assim, pelo menos. Acho que não. Mas ele consegue ouvir ela, né? Ela traz, mas ele consegue ouvir e a sensação que dá é um diálogo bem breve, mas bem importante, que ela fala, eu precisei de ti muitas vezes e tu não estava aqui. E aí ele fala para ela, né? E aí que a gente entra o que a gente está falando sobre a função, né, das nossas atitudes, né? Que ele disse, eu precisei me afastar de ti porque era a única forma que eu conseguia de lidar com a morte, né, da tua mãe. Então ele controle da experiência, né? Quero lidar com esse luto. Isso que eu tava pensando, tanto lá na situação do pai, como nessa situação da esposa, né? O quanto e é isso que muitas vezes a gente faz na nossa vida, o quanto a gente acha que a solução para coisa é não sentir aquela emoção. É o controle da experiência, exato. Assim, é do tipo, tá, então o problema, se o problema é a chuva que irrita meu pai, ou que estraga daí as férias, então a gente precisa, né, eliminar a chuva ou eliminar a raiva, né? Se o problema é que eu tô triste por conta ou me sentindo culpado, né? Que eu acho que foi mais a emoção também ali do luto, com certeza, né? Me sentindo culpado porque eu não consegui prever ali aquela tempestade que acabou matando a minha esposa. Aquela fatalidade, na verdade, né? Um raio cair em cima da cabeça de alguém não é nem prever o tempo, é algo muito específico, uma fatalidade. Exato. Então eu tenho que me afastar disso para resolver o problema, né? Resolver o problema é essa evitação, né? E ao mesmo tempo mostra aquilo que a gente já repetiu muitas vezes aqui, né?
que é o quanto a vulnerabilidade também aproxima, porque ali mostra os dois momentos, momento onde a dor afasta e onde a crise e a dor aproxima também, o como a gente pode lidar de formas diferentes, porque ele naquela hora, né, gente, se a gente pensar, tá, tiraram ele de cena. Ele também poderia ir para qualquer lugar, ofereceram ele ir para o Brasil, Brasil. né? Ele não gostava da alegria brasileira. Né? Tirar umas férias, ficar longe. Mas também o que fez ele retornar para aquele lugar, retornar na história dele, né? Porque era a casa onde ele morou, ele ficou lá na cidade de onde ele veio, se reconectar com essa filha, né? Então acho que também é importante a gente ver o quanto as crises nos trazem essa possibilidade também. E, na verdade, Gurias, é exatamente isso, assim, da gente até ressignificar o que a gente entende, às vezes, por um erro, né? Então, no final do filme, dá pra ver, pelo menos eu tive essa sensação de que bom que ele errou no prognóstico, porque a vida dele, eu não sei se tava realmente fazendo tanto sentido quanto pareceu que fez no final, né? Sim, onde parece que ele, sei lá, foi mais atento às necessidades das pessoas, as dele, a própria questão da relação com a filha. Então é muito bacana ver disso, assim, às vezes a vida precisa nos mostrar também, né, que aquilo que a gente tanto teme, ou aquele erro que a gente tanto espera que não aconteça, quando ele acontece, nossa, pode vir aí um monte de possibilidades que a gente nunca imaginou que pudessem aparecer, sabe? Sim, que não é pelo caminho que a gente esperava e gostaria que isso ocorresse, mas é o que a vida tem para nos oferecer. Sim, Sabra, mas eu acho que às vezes a dor nos motiva também a fazer movimentos desafiadores. E outra coisa, se fosse no início do filme e alguém sentasse com ele e perguntasse, ai, como é que tá a relação com a tua filha? Talvez ele dissesse, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela tá lá, ficou com a avó, tá bem. Então, assim, ele não tinha consciência pra se dar conta dessa desconexão. Isso só e o quanto eu fico pensando, cara, que movimento difícil é esse de se reaproximar da filha, né? O quanto daqui a pouco ele se sentia até culpado, né? De ter se afastado, né? Então, assim, é melhor... Vamos ignorar, como ele fez, né? Em muitos momentos, vamos ignorar que isso daqui existe. Né? Não vamos mexer no que dói, deixa assim. Então precisou de uma dor maior daqui a pouco para que ele fizesse esse movimento corajoso, assim, né? Sim, e dela permitir que ele entrasse na vida dela também, né? Num momento de vida onde ela já era uma adulta, tinha as escolhas dela, as surubas dela. E deixar ele entrar foi hilário, dentro de casa, né? Na intimidade dela, né? Porque era aquilo que ela falava, gente, ela abriu espaço, mas o quanto também isso foi assustador, tipo, a gente não se conhece, a gente tá aqui se conhecendo meio que numa forçação de barra. Dela, né? Exato. Mas que bom que ela pôde expressar isso, né? Porque ela tava guardando também, eu acho que ele tava guardando de se conectar e de lidar com essa culpa, e ela, me pareceu, assim, que acho que ela tentou, se frustrou, e daí ela, tipo, tirou também de campo e tava magoada, né? E ela fala isso com todas as letras, né? Eu precisei de ti muitas vezes, mas de tanto precisar e tu não tá, eu parei de precisar. Eu aprendi a me virar sozinha. E outra coisa que eu fiquei pensando também, né, assistindo, mas enquanto eu via vocês, né, gurias, a gente, né, fala muito sobre a questão da evitação, né? A gente evita coisas que, na verdade, a gente não tem muito como controlar, mas qual é a grande armadilha, né? Que, de uma certa forma, com muitas aspas, né, ou enfim, olhando por uma pequena perspectiva, a evitação ela funciona a curto prazo. Claro. Então, assim, no momento que ele mergulhou no trabalho, virou uma estrela da meteorologia, funcionou. Tanto é que é muito legal a relação que ele tem com o peixe. Ele tem um peixe de estimação. O Oswaldinho. O Oswaldinho, eu amei o nome, o Osvaldo, né? Um peixe laranjinha. E aí ele cria uma conexão, né? Porque ele precisa de conexões, enfim, com o peixe, que mostra até que ele tem uma namorada que nem tem tanta conexão assim, mas ele menos tem uma conexão. Menos que o peixe. Tá mal, hein? Ele tem uma relação ali com o Oswaldinho. Então, assim, funciona essa estratégia de evitação. Só que o problema é que a grande maioria das vezes o custo é muito alto. Mas então, funcionou. E seguiria funcionando provavelmente por mais um tempo.
Só que o Mas grande olha que custo é que ele se afastou da filha, né? E perdeu uma relação importantíssima, né? Com É. o passado, com a filha e tudo mais, né? E E daí, o quanto isso mostra, né, Lívia, isso que tu está falando do peixe, né, o quanto mostra o valor da conexão Aham. interpessoal para ele. Tanto que ele foi Uhum. lá e talvez a conexão com o público não estava sendo suficiente, ou a forma Uhum. como ele estava se conectando com as pessoas, talvez deixava ele muito mais vulnerável e ele não queria entrar em contato com aquilo ali. Então, deixa eu me conectar com um peixe que está no meu controle. exato, que eu Eu acho que o boto ele peixe, dormir, gurias, eu acordo Tá na ele, eu eles escolheram a dedo esse animal de Sim. estimação, porque isso, se tu pega um gato, um cachorro, tu tem uma troca maior, Uma né? interação muito maior. Isso, e o peixe, gente, eu já tive peixe, tá? Não sou contra. Eu também. Mas assim, tu só alimenta, né? E conversa, mas é muito unilateral. E aí Sim. é muito, muito mais unilateral. Não, e a interação que ele diz que o peixe tem com ele é a que ele cria, que ele quer que o peixe tenha com aquele ele, né? que ele enxerga, Então né? vocês percebem que ali tá dentro do que ele tava fazendo na vida dele, né? Exato, Não, e exato. até assim, ó, pensando em relações, fiquei pensando o que que tinha à volta dele. Ele não se relacionava, né? Não tinha uma relação realmente, né, com essa namorada. Eu acho que ele só dormia com ela, na real. Mas o Uhum. quanto, assim, aquele assistente, de alguma forma, ele Aquele, era uma aham. pessoa que eu sentia, assim, ó, que existia uma conexão Cuidava muito maior por dele, né? parte do assistente Aham. do que dele, É que ele verdade. sempre foi mais fechadinho, mais resistente, assim, mas Concordo. o assistente tinha esse papel de cuidador na vida dele, né? Tanto que ele que deu todos os conselhos, né, do que era para ele fazer e teve junto com ele ali. Né? Então, assim, ele era uma pessoa que eu acho que se fechou, né, para as relações de alguma forma depois do que ele viveu, da história dele, da perda dessa esposa, muito na culpa, tentando controlar tudo, mas ele era uma pessoa agradável de alguma Total. forma também. Né? Sim, carismática, né? Não, muito, muito. Mas muito que ficava querido, na assim, com todo mundo. superficialidade, que aí é o que Ninguém mostra muito entrava muito. que E é o aí, que mostra assim, muito das redes sociais também, né? gurias, e daí eu acho que esse ponto o filme é muito legal, porque a própria filha fala assim, ó, mas quem são essas pessoas? Elas nem te conhecem, né? Como assim? Exato. E aí eu fiz essa diferença que são só palavras, mas só pra entender o que eu penso, assim, que eu acho que uma coisa é ele tava buscando com as redes muito de uma aprovação, de uma aceitabilidade social que a gente chama, né? Ele queria ser reconhecido. E isso ele tinha, né? E ele fazia também através desse carisma todo, através do estudo dele. E não tem nenhum problema, né? A gente buscar esse reconhecimento e essa aceitação. Acho que isso é parte, inclusive, é uma das necessidades básicas nossas. Humanas, claro. Contudo, eu acho que ele só fortaleceu esse lado, dessa aceitação. E ele não fortaleceu o lado da conexão. Que é dele conseguir ter trocas e dele conseguir, né, se expor com as questões dele, ouvir o outro, isso que aprofunda. Não teve. E aí eu acho que esse excesso de aprovação, e talvez a gente até possa falar desse sintoma aí com as redes sociais, né? Quando a gente tá. Quando esse é o nosso único parâmetro, por exemplo, dentro ali das mídias, é só ser aprovado. Eu vejo como é comum, por exemplo, as pessoas se perderem a sua essência, o que elas gostam, né, daqui a pouco de comunicar. Então elas vão fazendo coisas, né, que daqui a pouco até são desconectadas dos próprios valores em prol dessa aceitação. E eu penso que o filme, pelo menos pra mim, me trouxe essa reflexão, sabe? E eu acho, Gabi, daí eu acho que conecta também com uma outra coisa que eu tava pensando, que essa dificuldade de conexão com o outro também reflete uma dificuldade de conexão com ele mesmo, né? E com as emoções. Exato. Com as emoções. Porque com tem as um dores ponto também. com as dores, uma evitação, que é o que a gente já tá falando. Mas tem um ponto, vocês vão lembrar, que ele vai lá no hospital para encontrar aquele paciente Menino da que é fã filha, dele. e a filha diz, menos otimismo, pai. O que mostra, assim, claro, ele era essa pessoa super agradável e tal. E eu não acho que ele era só na frente das pessoas, porque mostra ali ele se preparando, cantando e tal. Ele era uma pessoa de bom muito, humor. né, essa coisa, essa vibe pra cima, Pra bem bom cima, humor, sim. né? Mas o quanto isso, a gente já falou até quando a gente falava de This Is Us, da positividade tóxica, até, né? O quanto esse otimismo
talvez Esconde. esteja numa função de evitação Aham. também. Às vezes, né? Não que sempre, Exato. mas assim, Também momentos- pode estar, né? Em alguns momentos. total. Não, Também, a gente pode e- desejar, não, vai dar tudo certo, que daí foi o caso ali, não, vai dar tudo certo, eu confio. Isso até é uma forma da gente se fortalecer frente aos desafios, né, gurias? Vamos combinar. Isso é uma Sim. coisa até de fé, assim, né? Mas o quanto às vezes isso realmente está a serviço só de um não olhar para a dor, né? E eu acho. Não, fala, Gabi, fala, depois eu falo. Tá, não é só um gancho, porque eu achei que uma cena que pra mim foi muito bonita foi quando ele fala com a filha e aí ela chora, se emociona, acho que junto ali quando ela diz que necessitou e que ele nunca teve. E daí eles falam assim, ó, tá bem, eu vou tentar ser o pai que eu posso ser, tu vai ser a filha que tu pode ser e a gente vai tentar. Aham. Ali eu achei que ele sai dessa Ótimo, e a exato. filha, eu senti que ela abriu também ali, porque ela tava também super mais agressiva com ele, né? Sempre, Sim. a qualquer momento, ela largava uma rispidez. E ali teve uma abertura, tanto que no dia seguinte ela convida ele pra ir jantar com ela, né? Então ali, assim, até me arrepiei, porque acho que é um momento ali de, tá, né? Eles estão conseguindo. Eles largaram as armaduras, Exato. né? Exato. Não, e eu acho assim, o quanto muitas vezes, né, a gente pode cair nessa armadilha de que a busca de aprovação e ter muitas pessoas que gostam de ti, isso são relações que verdadeiramente sejam importantes para nós, porque ali mostra exatamente a questão da fragilidade dessas relações. Pessoas que amavam ele, daqui a pouco ninguém mais ama. Então, assim, não existia intimidade, não existia uma relação de intimidade Justamente ali por essa fosse- superficialidade, né? que Gurias fosse seguro. de troca, Né? um cara que chega com extintor, nossa, como ele diz, eu te Não, amo, e te é amava, algo, né? te amo. É algo completamente condicional, né, gurias? Enquanto tu é lá o infalível e tá todo Exato. mundo te amando, tu tá no horário Perfeito. nobre da TV. Aí no momento que tu erra, tchau, vai embora. E aí no final, né, pra fechar com chave de ouro, que é exatamente isso, né, que eles querem passar, quando ele volta lá na televisão e tudo, e ele invade o programa, e eles, não, tira ele do ar, corta, corta. Aí o assistente fala, não, mas peraí que a Tá audiência tá crescendo. boa. Ah, então deixa, sabe? É muito Ai, assim, é guria. completamente, né, algo condicional. Se tá bom pra gente, tudo bem, senão a gente te descarta, né? E daí, Exato. como é importante a gente também reconhecer isso, que a gente realmente tá numa sociedade que é assim, gurias. Que quando, né? E daí, do tipo assim, ó, pra não pessoalizar tanto os nossos acertos quanto os erros, né? Porque, sim, é uma sociedade que vai te aplaudir muito quando as coisas estão bem e que vai E criticar vai e te julgar e meter Te apedrejar às Em vezes, né? todos os ambientes, seja onde for, não só nas sabe? redes sociais, é que a rede social ela dá uma visibilidade muito maior e isso Dá uma pode ser mais visibilidade e uma intenso. proteção para quem tá criticando, né? Porque cara a cara, muitas vezes as pessoas Não, não exato. têm essa ousadia. Mas o quanto isso também até nas relações, né? Eu falo mais próximas também acontece. É muito fácil tu gostar de alguém que faz tudo pra ti. O amor, a segurança de uma relação não vem disso, né? Vem da aceitação, né? Dessa vulnerabilidade, das Tem da diferenças, dos disponibilidade erros. de lidar com as diferenças, né? Porque, assim, bom, tem muitas pessoas, a gente vê assim, não, eu me relaciono até onde me serve, daqui a pouco não me serve mais, eu descarto. Né? Então, assim, e eu acho que foi Total. interessante que mostrou um pouco aquele super fã dele. Eu acho que mostra um misto disso, fica no meio termo que ele tinha para ele, quando ele abraça, inclusive, ele fala assim: Eu te amava. Eu te né? amava, loucamente. Como assim, né? Tinha uma relação ali, até de um afeto desproporcional. Sim, pelo né? nível de relação, né? Exato, e é como se fosse assim, o quanto ele também ficou feliz com a possibilidade de resgatar aquilo mais do que só simplesmente o carro dele, a relação que ele tinha com o Flores, né? Que era o máximo para ele. Deixa eu comentar aí aquela cena que ele chega depois da chuva, o taxista, né? Chega depois da chuva de granizo lá com os amigos, com os colegas. Ai, que E maldade. pega o gelo lá. E toca gelo Taca no carro. Ai, cara, é muito divertido o filme. Apesar de trazer coisas muito profundas. Cara, é muito divertido, é hilário. É hilário. Só um parênteses, assim, pra gente. Adorei aquela cena. Não, gente, entre aspas, também, assim, uma ressalta, assim, como
eles falam palavrão, gente. Como os argentinos falam palavrão, né? Acho que a gente também fala. Eu não sou muito de Tu falar, mas acha? acho que o brasileiro fala também. Acho que sim. O sogro do taxista lá querendo morrer, ele só queria morrer. Tipo assim, Me deixa morrer deixa eu aqui. morrer, não. Não, e o Ai, senhor gente. era aniversário de 90 anos, né? Ele 90 já sem anos. filtro nenhum, já, pelo amor de Deus, me deixem aqui, deu pra mim já, né? Eu acho que é bem isso que ele falou. O filme ele traz essa pegada bem assim de humor e tudo, mas quando a gente vai olhar por trás, tem realmente, né, recados aí bem interessantes, né? Bem importantes. E o que eu falei lá no início, assim, dessa questão de que eu vejo o processo também dele sair de um egocentrismo que tem a ver com essa forma dele se proteger para uma humildade, né? E eu acho que isso também vai mostrando ao longo, né? A gente usou o exemplo ali quando ele também consegue ir lá e se preocupar com aquele menino que não era simplesmente porque era um fã dele, mas pela vida daquele menino. Depois aparece outra situação, né? Na hora da tempestade, onde ele também ele chama, vamos proteger o morador de rua que tenta entrar e tentam evitar. No fim, ele fica fora. Exato, né? Então, assim, a própria questão dele poder admitir depois frente a toda a sociedade que aquele Não foi dele acerto a daquela previsão. última previsão não fui eu, né? Então, Mas assim, o que eu achei interessante, isso que você tá falando sobre, é exatamente isso, mas que vocês repararam, o filme brinca o tempo todo com essa dualidade, assim. Ele é humilde, ok, ele é isso, mas ele também ama estar lá na fama, porque o que acontece? claro, Quando ele vê, também vou contextualizar as pessoas, ele tá lá em Córdoba e aí ele sai para jantar um dia sozinho e aí conversando com o cara do bar, né, o cara do bar mostra que tem o tal do, é Bernardo, né? Acho que é Bernardo, Bernardo, que é uma figura, assim, muito peculiar, bem diferentão, a gente até falou, né, um índio, um negócio meio assim, é todo diferente, e aí tá lá quietinho, tomando sua bebida, e ele diz, ó, o Bernardo acerta tudo, né, da previsão do tempo. E aí ele vaidoso, né, o Miguel falou, como assim, né, acerta tudo? E aí, realmente, o tal do Bernardo diz, não, amanhã, 7h14 da manhã, vai estar caindo um temporal. E ele, obviamente, não dá muita bola e tudo, e de fato chove. E aí ele fica enlouquecido atrás do homem, querendo falar, não, me ensina como é que tu faz isso, né? E aí o cara vai lá, ensina, aí umas viagens, né? sim, bem viagem. Eu acho que é isso, é uma viagem pra ver do tipo, não, é no fundo uma coincidência impossível isso, né? É do tipo... Mas é por isso que eu digo, é muito caricato, assim, o filme nesse sentido, né, escrachado, assim, que faz a gente pensar. Mas em resumindo, né, o tal do Bernardo diz pra ele, olha só, vai cair de novo um temporal muito feio, com granizo em Buenos Aires, dia tal, hora tal, vai lá avisar as pessoas, né? E aí até ele fica na dúvida, mas não vão acreditar em mim e tudo mais. E o tal do Bernardo aí dá uma lição, né? E fala, não é sobre ti, né? É sobre tu Exato. avisar as pessoas para que elas se protejam. E aí ele corre para Buenos Aires, né? E aí, enfim, ele volta com os holofotes, porque ele invade o programa, porque aí, no fim das contas, né, ele consegue avisar as pessoas e, de fato, chove. E é muito interessante, Gurias, porque quando começa a chover, ele até olha para o céu e sorri, né? Do tipo assim, viu? Mas que pensa numa alívio! chuva de granizo. É um alívio, né? Meu Assim. Deus. Ei, mas eu acho que daí tem essa duplicidade, porque parece que ele ir lá para os holofotes tinha essa outra função, que não era só ter essa aprovação, mas ajudar o outro. Mas é óbvio que, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, né, Gurias? Ele podia ligar e dizer, né? Mas não, ele foi lá. Ele foi lá e foi na frente das câmeras. E aí ele Ao mesmo Sim. tempo que eu achei a assim receber muito o amor, né? corajoso, né? Tu te expor, poxa, tu era conhecido como infalível, daí tu cometeu um baita erro ali que as pessoas começaram a te odiar. Tu ir lá se arriscar de repente a cometer um outro erro, né? Achei muito Exato. corajoso, mas muito Com porque certeza. mudou essa função, né? Porque ele tava mais realmente ele entendeu aquilo que o cara disse e foi com a função de avisar as pessoas para se Exato. protegerem, né? Não, Eu e até concordo.
E até assim, Falou. né, gurias, pra gente poder também unir que não é porque ele também gosta dos holofotes que ele não pode ser humilde, eu acho que é importante a gente Isso! ver esses As dois Exato. coisas lados, coexistem, né? podem Exato. coexistir, né? Como o Né? pajé ali, né? Não queria É. saber, não queria saber quando chegou lá. Acessar a câmera. Peitinho. Tá, se é pra Exatamente. aparecer, né? Vamos aparecer bonito, né? Exato. Exatamente, Sim, exatamente. porque a gente tem a tendência daí, né, do rótulo, e eu acho que aí vale a gente ressaltar, porque a Outro gente tá rótulo. falando, né, do quanto, né, a mídia e as pessoas podem rotular as pessoas sem poder olhar o outro lado. Então, não é porque tu tá olhando, o cara pode ter uma vaidade, ter uma questão, né, bem egocêntrica ali, mas ao mesmo tempo ele também ter a humildade, o reconhecimento de enxergar o outro, e, né, Uhum. isso pode andar junto, né, e Sim. anda junto muitas vezes, né, mas Não, às eu vezes a acho que gente é bem- olha para um lado só. E é bem importante porque acho que tem na nossa sociedade um conceito errado de humildade, né? Um conceito Uhum, de que se eu sou para eu ser humilde, daqui a pouco eu não posso mostrar que eu sei algo, que eu tenho uma habilidade, exato, ou me garantir em algo que eu tô fazendo, ou achar exatamente. bom algo que eu tô fazendo, né? E aí não tem nada a ver com o que ele tava lá no início do filme, que era, nossa, eu sou fodástico, né? Não, é diferente. Ele entendeu que ele pode falhar, mas isso não tira também a habilidade dele e toda a dedicação que ele teve de estudar para ser bom no que Com ele realmente faz. certeza. Ele não é Uhum. infalível, mas ele é bom no que ele faz. E até da gente poder enxergar que, às vezes, atrás dessa arrogância, como a gente falou, existe muita insegurança e muita Uhum. fragilidade também, né? Uhum. Porque muitas pessoas se protegem dessa forma, né? É uma forma do manter o outro também afastado. Não, eu aqui, tu aí, eu sou muito Inclusive, autossuficiente, não é, preciso de ninguém, não é. preciso do outro. Inclusive, É naquele um... livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita, ela traz isso realmente como uma Aham, das estratégias que ela observou, né? Na exato. pesquisa dela, né? Desse eu preciso diminuir, às vezes, não só se valorizar e tal, mas até o diminuir o outro para eu lidar com as minhas próprias inseguranças e imperfeições, né? Uhum, uhum. É E bem... gurias ali, quando me dá uma coisa assim, quando ele fala que vai voltar para Buenos Aires, eu penso, Pois é, gente, na agora a filha. relação com a filha Uhum. vai, né, se destruir de novo. E não, né, o quanto Então, também ela valorizou exatamente essa humildade e o para que ele voltou para Buenos Aires, sim. Isso. né? Ela não Deu pra entendeu ver. muito bem ali naquele momento, mas ela respeitou, né? E falou ok. Uhum, E aí é bem legal, porque dá a entender, né? Eles trocam mensagem, ah, não, final de semana, né? Eu tô indo aí e tudo mais, né? Que exato. realmente vai se manter. Legal, né? Aham. Ele Que pôde. naquela hora eu pensei, ih, foi tudo por água abaixo agora. É, Né? mas isso é bem legal, assim, porque, tá, não precisa ele ir lá morar perto dela, né? Eles podem ter uma relação Exato. legal e ele manter a vida Claro. profissional e manter, né? E Uma coisa aí não que eu, anula a outra. E eu achei que isso que foi muito bonito também, sabe? Essa questão da aceitação da filha em relação às escolhas dele e vice-versa, né? Porque assim, tá, de repente ele não vai ser esse pai que eu idealizei, ele vai ficar longe, mas a gente pode manter o contato, a gente pode criar uma intimidade mesmo assim, e manter. Ela também não ficou rígida e presa na idealização de Ou um pai presa, perfeito. ou presa numa coisa que a gente chama às vezes de um rancor, né? Uma mágoa. Porque Exato, também era uma exato. opção, né? Do tipo, tá, não, agora eu não te quero mais. Tu já não teve aqui antes, agora azar é o teu. Sim, porque no início até foi uma postura dela um pouco Isso, assim, até porque pegou ela de surpresa, né, surpresa, gente? Eu acho que com eu certeza. acho que também não foi uma forçação de barra grande ali no início. Ele chegou e daí, né, Nossa. invadiu, arrumou a casa, fazendo comida. Não, não, só pouquinho, né? Como é que é? Não, e, Mas e ela, ao já mesmo tempo que ela teve essa dificuldade, ela se ela abriu se para essa abriu. Isso, a gente, acho possibilidade, que ela né? foi flexível. Não, no início me Exato. pareceu um movimento super necessário, né? De De proteção, assim, do limite, tipo, é. como assim? De limite, né? Não, e ele dá pra ver, né? Os traços de controle dele aparecem a todo instante, né? Então ele não queria. Ah, ela pede pra ele não ficar dentro da casa. Ele, não, mas como assim? Onde é que eu vou ficar? Por que que eu não posso estar? Tipo assim, como assim? Tu entra na minha casa e tu quer comandar? Não, só um pouquinho, né? Não, e Sim. daí quando ele queria saber da relação dela também, e aí ela pergunta, ah, e se eu te perguntar de com Da quem tu tua. saiu?
não te interessa. Exato. Mas pra ela tem que contar, né? Que isso, né, gente? Não, por isso que eu falo, a relação, ela tem muito esse lado da troca, da reciprocidade, que é o que eu acho que ele tava com mais dificuldade, porque ele tava com medo da perda. Se a gente fosse num tema muito geral, né? Ele perdeu a esposa, então eu me protejo das perdas, não me Exato. conectando, só tendo esta aprovação. das Sim, e de pessoas. uma hora para outra ele perdeu tudo que ele tinha conquistado, na verdade, né? E por isso, o que sobrou era o que realmente ele tinha, que estava lá em Córdoba, que era a filha, que era essa relação, que foi essa relação com Que é. esse assistente que também se manteve Também ajudou. perto dele. O próprio gosto dele pela astrologia. Pela astrologia. Meteorologia. Porque ele gostava e ele era bom. E eu acho que essa coisa do ser Era. infalível parece que deslocou ele de uma coisa que ele gostava e ficou nessa pressão do acertar. Mas no fundo ele gostava de saber, de estudar. Ele era, dava pra ver que ele se interessava por isso. Eu acho que isso também ele resgatou. Ou essa vontade de ajudar o outro. Em algum momento isso se perdeu. Exato. Né? E tinha aquilo muito forte de que, assim, eu não pude ser útil e salvar minha esposa, mesmo sabendo, né, as coisas naquele momento. Então, eu preciso de tentar compensar. Isso. E daí, através desse reconhecimento dos outros, ele ia, né, dando uma massageada naquela culpa que ele carregava, mas que estava ali, né, gente? E que não foi isso que fez com que ela se dissolvesse, mas que distraía ele disso, né, de alguma forma. Perfeito. Maravilhoso, só tenho isso a dizer. Se você ouviu esse episódio e não assistiu o filme, assista. Vale Mesmo a que a pena. gente deu esse monte de spoiler, né? A gente já contou É. tudo. Ainda assim, vale a pena assistir. Vai. Que é E a outra gente- história, né? A Lívia tava nos contando que ela assistiu outros filmes com esse ator que a gente ainda não sabe direito o nome. Mais 3. E porque a atuação dele nesse filme é muito É boa. muito bom. Gente, É muito bom. Ela nos realmente, contou realmente. que ele é bom em todos os outros filmes. Ele é Então, bom em todos os filmes. A filmagem é muito boa desse filme, achei muito legal. Não, e é um Muita filme, qualidade. como a gente falou, bem caricato, porque assim, a própria tempestade é exacerbada, é grande, é um Sim, aquela desastre, é uma destruindo coisa assim, até né? o obelisco de verdade. Foi, Não. então assim, aí é o lado cômico, né? Isso também. Mas Mas vale a é pena. muito bom, muito Muito bom. Tá, gurias. Fechamos esse episódio? Fechamos. Tá. Vamos lá, nos sigam nos nossos Instagrams, @_psicando, @eveline.psi. Quem Quem vai? vai? eu acho que eu vou conseguir. @Sabrina PW. Agora eu decorei. Arroba Lívia Oliveira psicóloga. @gabidamaceno.psi. Muito bem, nos sigam lá, a gente já está coletando as sugestões de vocês. Realmente a gente tem uma planilha aqui que a Lívia organizou pra gente, cheiona de sugestões. E a gente vai gravando aos pouquinhos, tenham paciência com a gente. E nos Isso contem aí. também se vocês estão conseguindo assistir ou se vocês só estão nos ouvindo, né? E se vocês estão assistindo, se estão gostando de assistir também, a gente gosta bastante desse feedback, de se sentir mais pertinho de vocês. É isso. Então tá, Isso até ano Então que tá. vem. Na verdade, esse episódio está sendo gravado dia Até ano 16 que do vem. 12. Eu acho que ele sai em janeiro. E o ano que vem. Então, que bom início de ano. Então, bom início de Isso aí. ano, que venham muitos episódios, muitas trocas aí nesse ano. Isso aí. Um beijo! Beijos.